presidente. Governador Chiesa, componentes da mesa, companheiras, companheiros, bom dia. Eu sou Ricardo Gondim, do Rotary Club do Rio de Janeiro, e atualmente eu estou servindo como presidente e editor da Brasil Rotary. Agora, estou impressionado, bem impressionado, mobilizado pelo magnífico trabalho aqui do nosso painel anterior sobre a presença da mulher em Rotary. Vou falar sobre a Brasil Rotary, sim, mas eu quero assinalar várias coisas que me foram ocorrendo enquanto eu escutava. Estou me lembrando que no dia em que o nosso clube Rio de Janeiro decidiu admitir mulheres, houve uma assembleia geral, eu estava presente, e por acaso eu tinha um engenheiro da Boeing comigo, ele estava trabalhando comigo, eu trabalhava na Varig, na época nós estávamos trabalhando em conjunto, engenheiro da Boeing que não é um americano, mas que não é rotariano. E eu o levei para almoçar comigo, quarta-feira vamos almoçar e tal, e aí ele entendeu, apesar da sessão ser feita em português, ele entendeu o que estava acontecendo e disse: eu acho que eu estou vendo história sendo feita. Exato, você está vendo história sendo feita. Foi a Assembleia Geral do Rio de Janeiro que decidiu a admissão de mulheres. Ele teve esse sentimento, essa sensibilidade de que alguma coisa histórica estava acontecendo na frente dele. Eu quero também dizer que na Brasil Rotary nós ainda não temos presidente mulher, mas nós temos mulheres com muita eficiência e com muita satisfação e honra trabalhando. Aqui está a Dulcinha no nosso Conselho de Administração, temos a Carmelina Marisca no nosso Conselho Fiscal também. Então são contribuições espetaculares. E uma coisa que de vez em quando eu fico meditando e até conversando com companheiros é que o Rotary de 1905 até 1995, mais ou menos, levou cerca de 90 anos para admitir mulheres. Não sabe o que perdeu. O que nós perdemos nesse tempo todo. E eu concordo que a mulher hoje pode fazer as coisas tão bem, ou melhor do que o homem. Exceto talvez matar barata, não é, Ângela? Lá, os besouros, os besourinhos e as mariposas lá da nossa casa de campo apavoram completamente, sem falar nas baratas. Mas isso aqui é uma coisa que rapidamente as feministas têm que cuidar. Treinamento de como matar baratas e não ter medo de insetos. Bom, vamos voltar agora para o assunto sério. Revista Brasil Rotary, novos horizontes da Revista Brasil Rotary. Revista Rotary, no nosso entendimento, tem que estar em sintonia com a comunidade. A revista tem que refletir Rotary. E o Rotary, essencialmente, como eu tenho batido, é um clube de lideranças na comunidade. Serviços, mas serviço prestado por líderes. E eu digo mesmo, por uma elite que não é elite econômica, é uma elite de opinião, de liderança, no âmbito das comunidades, até nas mais pobres, aqueles pensadores, aqueles que formam opinião. Essa elite tem que ser refletida no Rotary, e a nossa revista, e as revistas rotárias em geral, tem que refletir essa liderança. E aí a gente vai se lembrar da nossa primeira revista rotária, The Rotary, 1910, 1911, na verdade no início de 1911, mas em 1910 o nosso fundador, vamos dizer, nosso santo padroeiro, Paul Harris, resolveu desenvolver alguns pensamentos, algumas ideias, algumas sugestões, e escreveu tanto que o secretário-geral Chance Perry, o famoso secretário-geral, braço direito dele, resolveu publicar aquilo como um boletim. E desse boletim, então, foi nascendo a publicação sistemática da revista The Rotary. Aí eu tiraria duas lições, talvez um pouco irreverentes.
Uma que o rotariano gosta de escrever mesmo, gosta de falar, e isso a gente herdou desde o fundador. Quando tem a oportunidade, quer colocar suas ideias. E a outra é que havia o fundador, havia as ideias, mas tinha que haver alguém, tinha que haver aquele secretário executivo que fazia a coisa acontecer, e foi esse famoso Jack Perry que teve a ideia, e aí então a revista Deuterotério nasceu no início do rotarismo, em 1911, possivelmente, início. E aqui eu falei na sintonia com a comunidade. Não, apertei o botão errado. Agora tem que voltar. Não. Me atrapalhei. Ver se aqui. Tá. Quero apontar. Aqui, ó. Isso aqui é de 1912, talvez, a aviação. E a aviação naquele tempo não tinha nem interesse militar, nem interesse comercial. Era apenas um esporte. Um esporte ousado, diferente, mas a comunidade rotária da época sentiu que ali estava uma nova fronteira, alguma coisa nova que teria significado. E nós sabemos o que significa hoje. E a revista já focalizava na sua matéria de capa a aviação. Aqui embaixo, à direita, são os Estados Unidos na guerra, no final da Primeira Guerra Mundial, 17 e 18, participando. Evidente que isso era uma preocupação da família americana, da comunidade americana, que tinha seus filhos mandados numa força expedicionária para a Europa. Então a revista se associava a essa preocupação da comunidade. E aqui no meio, uma ilustração do famoso Norman Rockwell, um grande ilustrador da vida americana do dia a dia. Talvez vocês se lembrem daquela revista The Saturday Evening Post, capas magníficas, que eram as ilustrações dele da vida do americano comum, da comunidade americano médio, do dia a dia. Era a preocupação de Rotary com a comunidade. Aqui algumas capas mais modernas, nem todas bonitas. Isso é uma outra coisa interessante. A capa não precisa ser bonita, ela tem que ter significado, ela tem que ser quase que provocativa, porque o assunto tem que ser importante, nem sempre é estética. E aí a gente vai a revistas regionais, como o Brasil Rotário hoje é uma revista regional, e nós estamos falando de um universo de 31 revistas publicado em 25 idiomas, em mais de 130 países, e isso significa servir a mais de metade do rotarismo mundial. Pelos números que nós vimos, nós podemos falar em 1.200.000, 1.300.000, mas para rotárias, etc. E o The Rotarian cobre 550.000, mais ou menos, e todo o restante, quase 700.000, são as 31 revistas. Eu tive recentemente, em fevereiro, num seminário de editores de revistas rotárias lá na nossa sede em Iverston. Tinha havido um certo quiprocó, por razões de economia, não vamos fazer isso, ia ser no ano de 2011, vamos fazer sim. Foi em 2012, Rotary Internacional percebeu a importância da imprensa rotária, 31 revistas, 130 países, então patrocinou esse encontro, que é um encontro que deveria e tem sido periódico. E nós tivemos a presença do presidente eleito Tanaka, que foi prestigiar o nosso encontro lá. E também o presidente indicado, que é o Burton, não é? Burton, também esteve lá conosco em alguns momentos. Quer dizer, mostra que o Rotary Internacional prestigiou, além da presença quase que profissionalmente do secretário Vilco, esse recentemente no Brasil. E aí então, como eu estava dizendo, a imprensa rotária são 31 revistas que tem um processo de certificação e credenciamento. E algumas matérias são de publicação obrigatória, outras são oferecidas para publicação livre. E nós entendemos que isso é uma forma de as revistas pagarem uma espécie de royalty em prestação de serviço
pelo uso da marca RI, marca Rotary Internacional. Deixa eu passar aqui a próxima. Então, um passeio pela história. Vamos falar agora da nossa revista Brasil Rotário. Em 1924 é criado o boletim Notícias Rotárias, que foi o boletim do Rotary Club do Rio de Janeiro, primeiro do país. Em 28, o boletim ganha a forma de revista e passa a se chamar Rotary Brasileiro. Em 51, como o nome já do Brasil Rotário, passa a ser produzido por uma cooperativa, uma forma jurídica que se deu à instituição que seria responsável pela revista, a Cooperativa Editora Brasil Rotário. Em 86, ganha o status de revista regional do Rotary Internacional e em 95 a gente tem a profissionalização da redação. Isso é uma coisa muito interessante que eu vou falar mais adiante. Brasil Rotário, como eu disse, inserido e sintonizado com a comunidade. Algumas capas, aquela primeira capa histórica, a segunda feição já como uma revista, e em 1951 a primeira já com o título de Brasil Rotário, uma capa bonita. Você vê em um lugar bonito, a fotografia ainda preto e branco. Vocês devem estar reconhecendo esse lugar aqui. É o jardim não, a calçada ali do Hotel Glória, do Rio de Janeiro. Na época, talvez um dos mais luxuosos, acredito que vai voltar a ser um dos mais luxuosos hotéis do Rio de Janeiro, importância histórica, etc. Então é uma capa bonita. Aí nós temos, isso é um negócio interessante, nós temos lá na nossa redação uma espécie de galeria com esses quadros em que nós temos década a década, capa significativa de um momento daquela década e um resumo do que aconteceu, porque também nós vemos a Brasil Rotário, se a gente lê as matérias e os anúncios, a publicidade também fala muito, nós vamos ver uma história do rotarismo brasileiro e também da história do Brasil. É muito interessante consultar de vez em quando a coleção por essa importância. Então, nós temos esse conjunto, aí, as décadas que foram se sucedendo, e essa exposição está lá, disposição uma maneira de vocês, até de convidar vocês para ter o tempo e irem lá conhecer os nossos escritórios, estão lá. Então eu falei no salto modernizador, e a gente não pode esquecer a revolução editorial na presidência do nosso companheiro, meu padrinho de Rotary, Roberto Petit Fernandes. É interessante aqui o memorando reservado de Anaheim. Anaheim foi onde aconteceu o treinamento dos governadores da época e os governadores brasileiros resolveram se reunir para uma série de sugestões. Aí eu leio uma coisa muito interessante, muito importante, as autoridades rotárias brasileiras, o conjunto de governadores, contribuindo também, interagindo com o órgão de imprensa rotária. Bate bola. A revista existe para o rotariano e o rotariano, na palavra de seus governadores, vem trazer contribuições, vem fazer sugestões e houve também a contratação do rotariano Lindovaldo Oliveira, que era um homem de imprensa e de publicidade, com larga experiência. O único defeito dele era ser um flamenguista muito exacerbado. Mas isso é outra história. Eu citei outro dia lá no Rotary Club do Rio de Janeiro, depois do nosso campeonato da semana passada, que o Lindoval tinha ido à tribuna para dizer que o Fluminense foi campeão, mas faz tanto tempo que o branco está até amarelado. Aí eu tive que replicar, o Lindoval está amarelado, primeiro porque é tradicional, e segundo porque é tanto ouro na sala de troféus que refletiu no branco, tá? Bom, aí então o Lindovaldo Oliveira, falecido, saudoso Lindovaldo Oliveira, que foi, junto com o Roberto Petit Fernandes, o salto modernizador. E em 2001, a pessoa de ligação, a Candy Isaac, lá do RI, disse: vocês são os melhores.
Não sei até que ponto isso foi um elogio ou foi um julgamento, mas não custa registrar. E houve um aperfeiçoamento administrativo e institucional no período do nosso companheiro Carlos Henrique de Carvalho Frois, ex-governador, a partir de 2007, em que ele cuidou do Estatuto e do Regimento. Nós agora também estamos fazendo mais um aperfeiçoamento, mais um passo adiante em Estatuto e Regimento. Naquele momento houve a eliminação do déficit e uma redução da inadimplência, e Vilmar, que é o nosso companheiro, diretor tesoureiro, vice-presidente tesoureiro, que está lá conosco e que está dando continuidade. Ele estava lá na época dessa primeira reforma e continua dando continuidade e fazendo crescer esse efeito. E o saneamento financeiro foi esse aí. E eu agora, a partir de 2011, me ofereço para dar continuidade ao trabalho de Freud. Não continuismo, continuidade. Quer dizer, mesmos valores, mesmos objetivos, mesmos ideais, mas andando para frente, novos horizontes, não estamos parados. E dentro do aspecto de profissionalização, eu quero destacar a presença aqui do companheiro do Ipanema, Gilberto Geisling, nosso gerente executivo, que, incentivado certamente pela Sônia aqui presente, faz o nosso dia a dia, quase como o que eu citei no início, Chess Perry, é alguém que organiza a casa e mantém a máquina funcionando azeitada, né? Mencionei, Vilmar, o nosso trabalho aí, o seu trabalho, que tem continuidade na área financeira e econômica desse saneamento aí na revista. Bom, aqui algumas capas. Vocês veem, Brasil Rotário, nós temos 87 anos de publicação ininterrupta, certamente é a revista de publicação ininterrupta mais antiga do Brasil. Estamos com 1.079 edições, agora em maio, e 58.500 exemplares mensais, o que é uma tiragem respeitável. E capas. E aí eu digo, algumas capas são muito bonitas, são. Outras não. Isso aqui não é bonito, a fotografia é muito boa, mas o assunto, que é esse aqui, ó, desastre de automóvel, não é bonito. Outras são provocativas, o assunto corrupção. A autoridade que não tem cara. É um problema nacional, um problema da nossa comunidade. Uma provocação aqui, a fotografia do Paul Harris, pensativo em preto e branco, num fundo pop art. Foi toda uma reflexão de como nós, rotarianos, somos vistos. Somos quadrados, somos transgressores. Talvez a nossa origem seja transgressora, sim, lá naquela Chicago corrupta, e hoje, em muitos aspectos, nós somos transgressores, mas talvez tenhamos também uma imagem de caretas convencionais, conservadoras. Onde é que a gente fica? Qual é o nosso equilíbrio? Qual é o nosso posicionamento? Uma provocação, uma maneira da gente pensar sobre o assunto. E aqui um quadro que nos coloca aqui a posição da imprensa rotária. Aqui, ó, depois do The Rotarian e da revista da Grã-Bretanha e Irlanda, estamos aqui no ano de 24, junto com a revista italiana também. Aqui diz talvez a terceira, talvez a quarta. Como a nossa foi no final do ano, é possível que a italiana tenha sido fundada alguns meses antes, não sei, não tem clareza, mas se não é a terceira, a quarta é a das mais antigas, não há dúvida. E a nossa posição em termos de tiragem é a sexta maior tiragem, 58.500, certamente isso reflete o número de rotarianos e para-rotarianos servidos pela revista dentro da proporção só Brasil, não é a língua portuguesa. Só o Brasil, se nós fôssemos de toda a língua portuguesa, teríamos que cobrir uma população muito maior, estamos só no Brasil. Mas é altamente
significativa essa posição, se a gente pensar que é um universo de 31 revistas. Aqui eu gosto muito desse quadro. Como é que a situação aqui se configura? 40% em média do nosso espaço vai para as notícias dos clubes. Clubes distritos em revista, Interact, Rotaract, Casa da Amizade, Rotary Kids também. Então, isso eu acho que é importantíssimo. Aqui é o nosso cimento rotário. É com isso aqui que a gente faz a grande junção entre os rotarianos do Brasil. Isso é a nossa missão básica. Matérias obrigatórias ou sugeridas por RI, 25%, eu diria que mais ou menos metade ou um terço é realmente obrigatório, né, Gilberto? Então, entre metade e um terço. E as outras são matérias de tanta importância, tanta significação que a gente, evidentemente, nos é oferecido, a gente aceita. Reportagens e artigos rotários vindos dos companheiros, estamos abertos para isso, dentro de certa regra e das limitações de espaço. Colunas e sessões gerais, nós temos as colunas do diretor do presidente de RI, do diretor Brasil, do diretor de área, curador da fundação, do chair da Fundação Rotária, dos coordenadores, etc. E matérias de interesse geral, aspectos culturais nem sempre ligados à Rotary, etc. Vocês veem que o conteúdo rotário é bastante significativo, mas não só. Tem as piadas também, que muita gente gosta de ler, né? Muita gente começa pela última página, palavra cruzada, piada, o cartoonzinho lá, a caricatura. Aqui, ó, distritos em revista, as ações dos rotarianos pelo país. E nós temos satisfação, haveria uma limitação de espaço, isso hoje foi bastante ampliado, e não apenas aqui. Nós vamos ver que nós temos também uma formidável válvula de escape, que é a edição eletrônica, que não tem a limitação da edição em papel. Isso aqui é muito importante. A gente chama de distritos em revista, que é uma maneira de organizar, e é onde os clubes, viu, Leila? Você tinha me falado, manda uma notícia para cá, mas de uma realização, né, importante, de peso, como a que você tem feito, e vai sair aí também qualquer clube, tá? Isso aí é a coluna aberta. São 20 e poucas páginas que nós dedicamos a isso. Novas gerações, Interact e Rotaract, abrindo espaço para as novas gerações. Estava discutindo com o Salvador agora, novas gerações não devem ser vistas como uma sementeira ou uma escola de formação de rotarianos, e eles fazem muita questão da independência, da autonomia deles. Eles são uma escola de liderança jovem. Colocamos os líderes jovens no caminho. Depois eles vão para a vida. E aí o Rotary pode ir, desculpe a expressão, pescá-los lá, porque eles já estão ligados à instituição, já conhecem. Mas não é uma escola de aprendizes de Rotary, não pode ser visto. Mas nós damos esse espaço aí, porque acho que isso é importante. O que mais? Vamos lá. Pensando o Rotary no Brasil e no mundo, aqui a coluna do presidente de RI, a coluna do chair da Fundação Rotária, aqui do nosso diretor Brasil de RI, coordenador de regionais da Fundação Rotária, a BTRF, Associação Brasileira do The Rotary Foundation, e aqui também dos coordenadores. Então, as colunas fixas em que a gente vai levar as notícias vindas da autoridade rotária. E aqui, como eu falei, a gente está aberto para colaboração. Esse aqui é um folheto, hoje ele está no site, às vezes a gente coloca como encarte, na revista já saiu como encarte, e está permanentemente no ar, que é o guia rápido do leitor, são as dicas editoriais. Como é que você bota que tipo de matéria, de notícia, como é que a foto deve ser enviada. São quase que informações técnicas para viabilizar a impressão. Então, são detalhes, não vou entrar
nisso, mas eu quero que vocês saibam que existe essa informação, porque nós incentivamos que a matéria seja trazida para a revista. Nós existimos para isso, essencialmente. Porque a Brasil Rotário, como a imprensa rotária toda, é o nosso elo, é a nossa ligação. É o elo entre os distritos, clubes e os rotarianos. A corrente, a melhor imagem que pode indicar isso. E também entre as entidades ligadas à Rota. E dão uma visão ampla do que o Rotary realiza de norte ao sul do Brasil. É o cimento rotário que diz ao extremo sul o que o extremo norte está realizando, e muitas vezes é um banco de projetos rotários, porque o clube lá de uma comunidade isolada, ou quase isolada, vai ver o que um outro clube fez, pode telefonar, mandar um fax, mandar um e-mail e tal, começar a tomar informações e se inspirar para desenvolver alguma coisa para resolver um problema semelhante na sua comunidade. Isso é muito importante também, um banco de projetos, um banco informal de projetos rotários através da informação. E aqui então também, você tem bons motivos de ficar conosco também na internet. E aqui é uma página em que a gente faz esse desafio. Sua revista não acaba na página 72. Acesse o nosso site e veja o que tem lá. Grande parte da nossa tônica nesse seminário lá, Iverson, foi sobre as edições eletrônicas. E eu fiz uma apresentação também e nos pareceu que a nossa está destacada entre as melhores. Todo mundo está começando, uns mais, outros menos, a trabalhar com a mídia virtual. E nós aqui já temos alguma coisa mais sólida como divulgação virtual. Nosso site, que foi criado em 1998, né? Está escrito ali. E inicialmente para publicação de alguns artigos da revista impressa e matérias do site do RI, notícias, e foi reformulado no final de 2010. E nessa nova versão modernizou-se, o conteúdo agora é exclusivo e inédito. Está fugindo daquela ideia de ser simplesmente uma revista eletrônica ou uma imagem eletrônica da revista que era feita